Vamos começar hoje o clube de leitura filosófico, no qual a gente vai trabalhar durante 12 meses com 12 autores, 6 de filosofia e 6 de literatura com teor filosófico. E vamos começar com essa obra aqui, que é o Discurso do Método, escrito pelo filósofo francês René Descartes. Esse livro tem várias traduções diferentes, Discurso do Método, Discurso sobre o Método ou sobre o Discurso do Método, e é uma obra importantíssima. Para começar, eu quero explicar por que eu selecionei esse texto aqui e esse autor, porque, na verdade, isso aqui é essencial para a gente compreender também como a gente vai selecionar os próximos livros também nos próximos meses. Para começar, o René Descartes é um grande pensador francês, é considerado o fundador da filosofia moderna, e com esse trabalho, tanto o Discurso do Método quanto Meditações Metafísicas, ele inaugura um novo período na filosofia. Só para ter uma ideia, quando eu estudei filosofia na universidade, passamos um ano, claro, lendo outros autores também, mas passamos um ano trabalhando sobre várias obras do Descartes e, inclusive, sobre essa aqui, para entender esse pensamento e quão original ele é. Porque você tem ali uma tradição filosófica que se inicia na Grécia, e para você compreender a filosofia você tem que passar pelos gregos também, mas que vai se desdobrando ao longo da Idade Média, até chegar no Descartes, que abre um novo período. Então o Descartes ele inaugura uma nova época, porque o Descartes ele está alinhado com uma revolução científica no mundo. Ele usa o seu intelecto e usa o seu trabalho como filósofo para poder justificar, para poder legitimar o conhecimento científico. Então o Discurso do Método e outras obras do Descartes têm essa finalidade de tentar encontrar um solo firme, um tipo de conhecimento sólido para poder estabelecer a verdade. A nossa relação com o mundo, a nossa relação com a ciência nesse caso também, né? Como a gente pode se aproximar da realidade e compreendê-la. O Descartes ele é um autor que nasce no fim do século XVI e ele escreve ao longo do século XVII. Esse livro em particular aqui, O Discurso do Método, ele é publicado em 1637. E é um divisor de águas na filosofia, como mencionei. Esse livro aqui é dividido em 6 partes. Então, assim, em cada uma das partes, o Descartes empreende aquilo que seria uma espécie de uma autobiografia intelectual dele, de modo a dividir conosco, né, leitores, tanto seus contemporâneos, leitores do século XVII, quanto nós hoje, dividir conosco o método que ele desenvolveu, ou o método ao qual ele chegou para poder conhecer a realidade. O ponto curioso do Descartes aqui é que, em grande medida, ele adota uma postura que já é dos gregos, inclusive, uma postura cética. Então, assim, ele parte do princípio que, para conhecer a realidade, antes de tudo, eu tenho que pôr em dúvida. Eu tenho que questionar as coisas para poder me certificar de que eu estou me afastando das falsas impressões, do falso conhecimento, de dogmas, de, crenças, para poder chegar, de fato, ao conhecimento sólido. Os filósofos gregos céticos, o Sócrates não era cético, mas ele inaugura uma tradição de questionamento, de dúvida, mas os filósofos céticos, eles partiam da noção de que o mundo é enganador, os nossos sentidos são enganadores, e a gente tende a acreditar que a gente sabe o que é verdade, mesmo sem saber o que é verdade. Então eles vão empreendendo essa dúvida de modo a questionar tudo que tem sobre o mundo e se certificar de que apenas aquilo que é realmente factual e verdadeiro seja conhecido. O grande problema do ceticismo é que, muitas vezes, leva a um beco sem saída, de modo que você não consegue mais retornar ao conhecimento. Você empreende a dúvida e depois você para na dúvida. Para o Descartes, isso não é suficiente. Então aqui ele explica pra gente como ele vai empreender esse percurso. Nessa obra aqui, que depois vai abrir margem para outros trabalhos dele, ele vai nos explicar como ele vai fazer esse processo. Daí ele conta pra gente que, primeira coisa, né, que esse método que ele elabora, e o método a gente tem que entender como essa série de etapas para chegar até uma finalidade, ele explica pra gente que esse método aqui, ele não pensa, né, ele não tem em mente que todo mundo vá aplicá-lo. Então, assim, ele não acha que esse método valha, talvez, para nós, embora seja útil. Ele diz o seguinte aqui, na página 39, nessa edição aqui da LPM. Ele diz o seguinte: assim, meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve seguir para bem conduzir sua razão, mas apenas para mostrar de que maneira procurarei conduzir a minha. Então, sim, esse método seria um método para o Descartes fazer essa jornada rumo ao conhecimento. Os que se metem a dar preceitos devem se julgar mais hábeis que aqueles a quem os dão, e se falham na menor coisa, merecem ser criticados. Mas, ao propor este escrito apenas como uma história, ou se quiserem, como uma fábula na qual, entre alguns exemplos possíveis de imitar, talvez se encontrarão vários outros que se terá razão de não seguir. Espero que ele será útil a alguns sem ser prejudicial a ninguém, e que todos ficarão satisfeitos com minha franqueza. Então ele tenta, transmitir uma humildade intelectual aqui de modo seguinte: olha, esse método funcionou para mim, eu estou aplicando esse método, esse aqui é na primeira parte desse texto, e se você quiser imitar algumas coisas positivas, imite. Se não quiser imitar, eu espero que não faça mal a ninguém.
E nessa primeira parte ele vai explicando como ele vai elaborando essa série de dúvidas sobre o seu conhecimento, sobre aquilo que ele aprendeu com os seus mestres, né? E basta pensar que o Descartes ele estudou numa das melhores escolas da França na época. E aí ele vai se descolando desses mestres. Ele vai percebendo como a verdade ela vai flutuando, entre aspas, né? A verdade, entre aspas, vai flutuando ao longo da história e através dos intelectuais também. De modo que um grande intelectual diz uma coisa, outro grande intelectual diz outra coisa e são informações contraditórias. Então eles põem a posição, que é uma posição cética, inclusive, quem está falando a verdade? Qual desses grandes pensadores tem razão e qual não tem? E como ele não encontra, de acordo com sua posição de unidade intelectual, como ele não se encontra em posição de poder decidir o que é verdadeiro daquilo que não é, ele vai e diz o seguinte: eu vou recuar, eu vou me pôr numa posição de dúvida e de modo que esses mestres aqui podem ter razão, podem não ter, mas eu vou investigar, eu vou questionar essas coisas. Então, pouco a pouco, ele vai questionando tudo aquilo que ele aprendeu na sua vida, aquilo que vem através dos livros, aquilo que vem através da tradição, aquilo que vem através dos seus pais, da sua sociedade, do mundo no qual ele vive, inclusive dos próprios sentidos. Ele começa a questionar se aquilo que eu estou vendo é real, aquilo que eu ouço é real, aquilo que eu toco é real. E isso ele vai desenvolver melhor nas suas meditações metafísicas, que é quando ele realmente vai empreender esse trabalho usando esse método, aplicando esse método para poder fazer isso. A grande beleza do trabalho de Descartes, além da sua investigação, que é, embora não seja inédita, porque já tem um percurso histórico entre os gregos, mas que é bastante inovadora, ao tentar fazer um giro, que é chamado pelo Hegel de um giro copernicano, de tentar justificar a ciência, é o modo como ele escreve. Porque o Descartes tem uma escrita que é muito compreensível, é uma escrita muito simples, em termos de expressão mesmo, e é muito acessível para a gente, leitor hoje. Há grandes autores filosóficos que são muito complicados de serem lidos, mas não é bem o caso do Descartes. O Descartes pode ser lido e compreendido por qualquer leitor minimamente competente. Então, assim, eu imagino que muitos de vocês vão ler esse texto aqui e vão se identificar com as dúvidas do Descartes e vão conseguir compreender muito bem o que ele quer dizer. Na segunda parte, ele prossegue explicando qual é o método que ele vai aplicar. E daí ele diz o seguinte aqui no trecho, no qual ele vai estabelecendo alguns princípios elementares do seu método filosófico. Diz o seguinte aqui, Descartes, isso aqui na página 54 desse livro, e prossegue, né? O primeiro princípio era não aceitar jamais alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e nada incluir em meus julgamentos, senão o que se apresentasse de maneira tão clara e distinta ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de colocá-lo em dúvida. Então aqui é um princípio elementar também, o ceticismo, que é apenas aquilo que é evidente, apenas aquilo que é inquestionável, eu devo aceitar como verdadeiro. Segundo ponto, segundo princípio, dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas possíveis e que fossem necessárias para melhor resolvê-las. Ou seja, desmembrar o conhecimento, desmembrar a realidade de modo que eu possa analisar cada parte individualmente e aí ficaria muito mais simples do que tentar compreender o todo. E é um método, se for pensar, da academia, da universidade. Quando você vai fazer um curso universitário, você tende a dividir em disciplinas, tende a dividir em tópicos de conhecimento, em, esferas de conhecimento, de modo que você se especializa num tópico e aí isso te ajuda a se concentrar naquele tópico e desenvolver melhor aquele raciocínio e aquele conhecimento. Prossegue o Descartes. O terceiro princípio: conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir aos poucos, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Então começar a conhecer do mais simples para o mais complexo. Você vai numa gradação, você isola os elementos, trabalha sobre os mais simples, e assim você vai reunindo esses elementos, compreendendo o seu mecanismo na complexidade. E por fim, o último princípio: fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Então sim, ser abrangente na sua análise, ser cuidadoso, criterioso, cauteloso. E aí você vai revisando conhecimentos de modo a sempre avançar com muito cuidado. Então, esses princípios aqui elementares do Descartes é o que ele vai aplicar posteriormente no seu conhecimento filosófico e no seu conhecimento da ciência. Porque o Descartes, além de ser um grande filósofo, ele também era um grande cientista. Basta pensar que ele está ali na mesma era, quase, um pouquinho depois do Galileu e do Copérnico. Então ele foi alguém que acompanhou grandes inovações tecnológicas, grandes inovações científicas da sua época, e ele foi percebendo isso, como estava acontecendo, e trabalhando também com a ciência. Então o Descartes, por exemplo, ele é conhecido pelo trabalho com ótica. Ele analisava lentes, ele fez um trabalho com luz, e ele fez grandes achados sobre esse assunto. Ou, por exemplo, em anatomia. Embora ele não fosse um grande anatomista, porque a gente vai ver depois aqui num capítulo sobre isso, ele era alguém que estava muito interessado nessas questões científicas da sua época. E era um matemático também. O Descartes já vem numa era que é posterior à era renascentista, quando você tinha grandes pensadores que abrangiam várias áreas de conhecimento e vários campos da ciência. Ele já tem alguns campos mais específicos, como a física. Mas, por outro lado, ele também tem esse espírito de investigação, de inquirição, de curiosidade sobre o mundo, de modo a constantemente
simplesmente estar expandindo os seus horizontes para outros campos de conhecimento. Então ele aplica esse método não apenas na filosofia, mas também na ciência, como ele vai fazer posteriormente com a física ou outros campos. Esses princípios são enumerados na parte 2 do texto, né? E depois na parte 3 ele prossegue para uma ética provisória, porque na medida que ele vai destruindo o conhecimento, ele vai destruindo aquilo que a gente sabe sobre o mundo, ele vai entrando num terreno arenoso. E é um ponto curioso, né? Porque assim, esse conhecimento que nos cerca, isso inclui uma série de dogmas religiosos, até esses princípios norteiam o modo como ele se comporta na realidade. Então Descartes ele levanta a questão: se eu destruir esse conhecimento, se eu destruir essa base que sustenta a minha visão de mundo, como é que eu vou me comportar posteriormente? E aí ele adota uma postura bem conservadora nesse ponto, porque dele parte do raciocínio: olha, eu vivo numa sociedade, essa sociedade tem normas, tem regras, tem comportamentos, e que não vão deixar de existir porque eu, indivíduo, né, eu, Descartes, estou aqui me questionando sobre isso. Então ele parte de uma lógica que é: eu vou seguir as normas, as condutas, os comportamentos, as práticas, os hábitos, os costumes, as roupas, os vestuários da minha época, do meu povo. Se eu for um muçulmano, eu vou seguir as práticas dos muçulmanos. Se eu for um budista, eu vou seguir as práticas dos budistas. Como eu sou um cristão católico na França do século XVII, eu vou seguir as práticas desse período, dessa época do meu povo, de modo a não destoar também. É curioso, porque o ceticismo ele tem uma relação muito próxima com o conservadorismo nesse sentido. Vários pensadores céticos defendem uma postura muito parecida. Nesse sentido, o Descartes não é tão inovador também. Ele defende essa posição, e aí isso tende a recuar naquilo que é confortável, naquilo que é cômodo. Então, assim, o mundo opera desse modo, eu vou agir desse modo também. É uma postura sensata de acordo com o Descartes, porque ele fala o seguinte: olha, eu vou operar não apenas como populacho, entre aspas, opera, mas eu vou operar de acordo com as pessoas mais sensatas ou consideradas mais sensatas da minha época. Então ele vai adotar princípios éticos de acordo com alguns sábios reconhecidos do seu tempo. E aí ele adota essa ética bastante conservadora. Isso é muito semelhante mesmo ao que diziam os céticos gregos: adote os costumes da sua época enquanto você não tiver nenhuma moral definitiva. Isso é um ponto curioso, né? Porque isso trabalha com base num relativismo moral. Então, assim, diferentes povos têm diferentes regras e cada regra aí seria igualmente válida dado o contexto existente. E aí, se um povo americano come carne humana, dentro daquele mundo, daquele contexto, se for um cético naquela sociedade, você vai comer carne humana porque os demais comem. É um ponto curioso pensando aí que parte de um cristão, que talvez tivesse algum tipo de noção ética mais transcendental que viesse, sabe, do Deus cristão, do Deus da Bíblia e que estabelecesse normas permanentes. Na quarta parte desse livro, o Descartes avança tentando estabelecer a primeira certeza sobre o mundo. E aí ele vai empreendendo essa dúvida sistemática, né, esse método de dúvida, de questionamento, vai empreendendo isso até a máxima consequência e ele chega à sua primeira certeza, que ele diz o seguinte: penso, logo existo. O que isso quer dizer? Essa frase é muito conhecida, é uma frase célebre da filosofia e significa basicamente o seguinte: o Descartes questionou tudo, duvidou do seu mundo, duvidou dos sábios, duvidou da tradição, duvidou de tudo, até dos seus próprios sentidos, da sua visão, da sua audição, do seu paladar, do seu tato, de tudo que ele possa sentir. Mas tem uma coisa da qual ele não pode duvidar, que ele não pode pôr, sabe, em xeque, é que há alguma coisa que está duvidando. Então, assim, se eu estou duvidando, se essa coisa pensante está duvidando, essa é uma certeza. Enquanto duvida, essa coisa existe. Essa coisa ele vai estabelecer como o sujeito pensante, que é o ego, né? Eu penso, logo existo. Então, eu, sujeito pensante, que indago, que questiono, que duvido, eu penso. Enquanto estou indagando, enquanto estou questionando, estou pensando. E essa é uma certeza inevitável toda vez que eu disser isso. Eu questiono, eu existo. Eu duvido, eu existo. Eu penso, eu existo. Então, para o Descartes, essa é a primeira certeza inevitável. Há uma coisa pensando, há uma coisa questionando, há uma coisa duvidando. E essa certeza para ele será o ponto de partida para restaurar o conhecimento. Esse trabalho será feito de maneira mais sistemática nas meditações metafísicas. No discurso do método, ele está preparando o terreno para isso. Ele está mostrando para a gente qual foi o empreendimento intelectual que ele fez ao longo das décadas. E aí ele mostra para a gente a segunda certeza dele. Porque daí ele parte desse eu, sujeito pensante, né, eu aqui, que tem uma ideia em mim. Tenho várias ideias, mas dentro de mim tem uma ideia que é a ideia da perfeição. Daí eu, sujeito imperfeito, porque eu não sou criador de mim mesmo, eu não sou criador do mundo, eu não tenho certeza das coisas, eu, sujeito imperfeito, tenho em mim uma ideia de perfeição. E segundo Descartes, se essa ideia de perfeição existe, é porque existe alguém, alguma entidade, alguma criatura, algum ser perfeito que pôs em mim essa ideia de perfeição. Esse argumento é muito problemático porque foi muito questionado posteriormente por outros grandes pensadores. É um argumento medieval, inclusive, né, que o Descartes adota. E é um ponto curioso também, porque, assim, embora ele questione a tradição e questione os grandes pensadores, ele acaba recorrendo a um recurso medieval para isso. Mas ele vai lá e estabelece que, se existe essa ideia de perfeição, existe um ser perfeito, Deus, um ser perfeito que me criou.
E aí ele estabelece a existência de Deus. Então a primeira certeza é que eu existo, enquanto eu penso eu existo, e a segunda certeza é que em mim, sujeito pensante, existe uma ideia de perfeição e ela não vem de mim, ela vem de fora, ela vem de alguma entidade transcendental, alguma entidade superior, Deus, que põe em mim essa ideia. E isso está na quarta parte do discurso do método. Essa constatação, essa certeza de Deus vai permitir para Descartes o estabelecimento de outras certezas posteriormente. Mas esses dois pontos são importantes. A primeira certeza, de fato, é inquestionável. Realmente, que a gente questione e exista, isso é algo, sabe, evidente. Porém, a segunda etapa, essa etapa de restauração do mundo, é mais problemática. Na quinta parte, Descartes avança para algumas certezas científicas que ele obteve. Então, sim, ele vai dividir conosco algumas investigações que ele fez, nesse caso, particularmente sobre anatomia. Essa parte não é tão interessante para a gente assim, porque já entra numa esfera que não é tão filosófica assim, mas ele vai dividir conosco alguns achados dele sobre a circulação humana, sobre o coração. E aí você percebe também como funciona o trabalho científico, que é basicamente tentativa e erro. O método científico, ele vai observando a realidade, extraindo conclusões dessa realidade, elaborando hipóteses, e essas hipóteses são postas à prova e verificadas pela comunidade científica de modo a certificar se elas são verdadeiras ou falsas. Se forem falsas, elas são refutadas, e aí volta à mesa de trabalho e busca-se novas conclusões. Então, o Descartes divide conosco uma conclusão dele sobre a anatomia humana, que o coração, ele bombeia o sangue, na verdade ele impulsiona o sangue para o resto do corpo, porque o coração é quente, é como se fosse uma fornalha. E aí quando o sangue entra lá no coração, se dilata e vai pelas artérias para o resto do corpo. Claro que isso está equivocado, a gente sabe hoje que isso não é assim que funciona. O coração vai bombeando o sangue pelo corpo. Mas a conclusão dele é engenhosa pensando no contexto no qual ele está, que eles tinham poucos recursos para investigação, havia muita dificuldade de poder extrair certas conclusões sobre o corpo humano, porque ainda era bastante incipiente, era bastante inicial o conhecimento de anatomia e do corpo humano naquele período, na Europa pelo menos, né? Então essa parte não é tão interessante. E a última parte, que é a sexta parte, é quando ele explica pra gente por que ele não publicou certos trabalhos científicos dele. E aí a gente tem que pensar no contexto da época também, né? Porque o Descartes está no auge dessa revolução científica, e aí grandes pensadores, grandes cientistas foram perseguidos pela Igreja Católica por seus achados científicos. Basta pensar no caso do Galileu. O Galileu publica seus achados sobre astronomia, é perseguido pela Igreja Católica, vai para a Inquisição e é obrigado a se retratar. E aí o Descartes, observando esse processo, né, a perseguição feita a intelectuais, a cientistas, a pensadores, ele explica aqui por que ele não quer se envolver nessas tretas. Ele vai lá, dá uma recuada e diz o seguinte: olha, eu não vou publicar agora meu texto, porque ele está com medo basicamente, ele está com receio, mas ele diz, eu não vou publicar porque eu tenho um pouco de receio, porque eu não quero me envolver nessas polêmicas, eu sou alguém muito tranquilo, eu gosto de trabalhar, sabe, no meu estúdio, aqui em silêncio, sabe, sem me envolver em polêmicas, então eu não publiquei e nem vou publicar tão cedo, porque eu sou uma pessoa tranquila. Basicamente aí ele tira o corpo fora, ele é alguém que não quer se envolver nisso, não quer ser perseguido pela Igreja Católica, não quer ser perseguido por ninguém, então ele vai dar uma recuada bonita aí. E aí demonstra duas coisas. Primeiro, a personalidade do Descartes, o modo como ele lidava com essas questões polêmicas, mas também o peso, né, da época, o peso da pressão da Igreja Católica sobre o conhecimento, de modo que tentava evitar certos achados, que poderiam afetar, inclusive, o conhecimento teológico, né? Grandes achados científicos que vão contestar depois a natureza do mundo, a natureza humana, a natureza da realidade, e isso entrar em contradição com os livros sagrados, com as conclusões dos grandes pensadores católicos. Então há uma tensão aí muito forte nesse período entre o pensamento crítico, científico, analítico, filosófico e os dogmas religiosos, a teologia, e isso está em choque. É um período muito complicado para quem se opõe a esse tipo de conhecimento. Então é uma era na qual o Descartes está operando, escrevendo, e há tensões profundas aqui no conhecimento, no modo de compreender a realidade. O Descartes se põe do lado da ciência. Ele é alguém que não questiona a ciência. Tanto que a certeza dele do cogito, né, do penso logo existo, o cogito cartesiano, é muito importante para a ciência. Porém, quando ele traz Deus para a história, me parece, pessoalmente aqui, na minha análise, que ele está fazendo uma concessão sim para a Igreja Católica, que ele está sim fazendo uma concessão para a religião, de modo a dizer o seguinte: olha só, existe um teor de ciência aqui, mas antes de tudo, ou acima de tudo, eu também sou um devoto, sou alguém pio, alguém que não desconfia da existência de Deus, que não questiona os dogmas religiosos. Então pode ser que esse recuo aqui tenha também uma questão teológica por trás disso, que não é meramente filosófica. E essa é a última parte do discurso sobre o método. Só lembrando que o Descartes é um grande pensador, ele não é nenhum ingênuo, ele se envolve posteriormente em várias polêmicas, ele que queria evitar polêmicas, ele acaba respondendo a grandes intelectuais da época que vão ler os textos do Descartes, vão ler os seus livros e vão questionar e levantar dúvidas, e ele vai
respondendo, ele vai tentando esclarecer alguns pontos que poderiam ser um pouco mais confusos ou não, e aí ele se envolve de fato na grande disputa, no grande debate público da sua época, de modo que isso transparece no texto dele. É importante você ler o Descartes como um autor do seu tempo. Esse é um grande erro, até onde eu percebo, no modo como as pessoas se aproximam dos textos, tanto filosóficos quanto literários, é tentar ler esses textos com a ótica do dia de hoje. O Descartes é um autor do século XVII, ele não poderia chegar a conclusões de nossos tempos. Ele é alguém que está envolvido em polêmicas da sua época com a igreja, inclusive. E isso é muito importante para compreender os medos dele, o modo como ele trabalha, a cautela que ele tem ao elaborar seu conhecimento filosófico e o modo como ele lida com as certezas. Então é um autor muito importante. É fundamental que você leia Descartes para compreender tanto a filosofia moderna quanto a ciência que se dá nessa época, porque isso aqui vai impactar séculos posteriormente. E esse aqui é um tremendo livro introdutório para quem deseja conhecer mais sobre o Descartes. Como ele pensa, como ele se desenvolveu intelectualmente, como ele chegou a certas certezas. É basicamente alguém dizendo o seguinte: olha, eu pensava assim e fui pouco a pouco desconstruindo meu conhecimento de modo que cheguei até esse ponto. É muito interessante. Na verdade, são raríssimas as oportunidades que a gente tem para compreender o pensamento de um pensador desse modo. Alguém dizendo abertamente: eu tive que fazer tal etapa, eu tive que cumprir tais passos até chegar nesse ponto. Essa é a primeira obra a ser lida no Clube do Livro. Em algumas semanas a gente vai voltar para debater mais alguns tópicos interessantes que possam surgir sobre esse tema. Se você tem interesse em participar desse Clube do Livro, o link estará aqui, basta clicar e se inscrever. É muito importante que a gente possa formar uma comunidade de leitores, de modo que a gente possa juntos, empreender essa jornada pela literatura, pela filosofia e entender melhor o mundo, assim como Descartes fez. Descartes vai lá e em um momento ele se compromete a investigar o mundo e compreender melhor o mundo. A gente pode fazer o mesmo aqui. Nós aqui podemos aprender a ler os textos filosóficos de maneira mais criteriosa, avançar nesse conhecimento, aprender como os grandes pensadores pensavam e desse modo refinar nosso próprio pensamento. Então o convite que eu faço para você agora é esse, é de você vir junto comigo nesses próximos 12 meses, trabalhando com esses autores, investigando o que eles dizem, lendo os textos deles, de modo que a gente possa avançar juntos nessa comunidade de leitores. Serão 2 lives por mês, uma live analisando a obra e uma segunda live no qual a gente pode bater um papo e trocar algumas ideias sobre o livro. No primeiro mês, como esse aqui, foi um livro de filosofia, no próximo mês será um livro de literatura. A próxima obra a ser lida será Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, um grande autor brasileiro, e a gente volta mais adiante para isso. Então convido você mais uma vez a participar desse clube, se comprometer a ler esses 12 livros ao longo desses próximos meses. A média anual de leitura de um brasileiro é em torno de 3 livros por ano, aqui a gente vai superar bastante essa média, então juntos aqui a gente vai fazer essa jornada. Estou muito feliz de poder empreender esse projeto com você agora, conto com sua participação e com o seu compromisso de participar, de debater, de ler esses textos, de refletir sobre eles e de juntos a gente compreender filosofia, ser capaz de abrir o sentido desses textos, que alguns são bem complicados. Nesse caso aqui fiz uma seleção de textos breves que a gente vai poder analisar juntos, mas certamente a gente vai avançar bastante aqui nessa jornada. Um forte abraço para você, obrigado por acompanhar. Daqui a algumas semanas a gente retorna para debater mais esse livro e depois, mês seguinte, a gente vai ler Machado de Assis. Aproveite essa oportunidade para desenvolver seu hábito de leitura e a gente avança juntos aqui nessa jornada. Um forte abraço e até mais. Tchau!